Olá, olá, todas, todos, todes. Quero dizer do prazer que é estar aqui hoje nessa live com pessoas tão especiais, né, do canal Pedagogia com a Infância. O canal Pedagogia com a Infância, ele já existe, na verdade, começou como um blog há mais de 10 anos atrás, há 12 anos atrás, e foi se transformando em um centro de formação, depois canal no YouTube, canal no Facebook, e todas essas formas de rede social têm o intuito da gente poder ampliar as nossas conversas, os nossos diálogos sobre educação infantil, sobre o direito das crianças, dos bebês e das crianças, né, no Brasil e no mundo. Então, a gente tem vários vídeos, a maior parte dos vídeos são feitos por professoras da rede pública de São Paulo, né? Então, gente, eu estou acompanhando o chat aqui. Se vocês tiverem alguma questão do chat, pode falar. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Por favor, me avisem se vocês não estiverem ouvindo o chat bem, tá? Minha voz e a voz a nossa voz aí. Deixa eu ver. Eu vou só setar aqui o bate-papo, só para ver se a gente... Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Janeide, Ana Araújo, estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. A Ana caiu um pouquinho, fechou um pouquinho, mas está voltando. Bom, então assim, falei do canal Pedagogia com a Infância. A maioria das pessoas aqui me conhece, eu sou Janaína Maldonê, fui professora da Rede Municipal de São Paulo por 15 anos, fui formadora da rede, fui formadora com a Ana Mello, né, lá na Zona Leste, com várias pessoas, enfim. Tem uma trajetória aí desde 94 na Rede Municipal de São Paulo, como professora, como formadora. Hoje sou professora também, né, sou professora de uma creche universitária, tem minha turma formada por bebês de 2 a 3 anos. Então, hoje eu moro em Los Angeles, nos Estados Unidos, e a creche em que eu atuo, ela é ligada à Cal State University, que é a Universidade Estadual da Califórnia, do campus Los Angeles, né? Então, assim, essa live ela diz muito porque ela tem muito a ver também com a minha história também, né? Agora, minha história recente. Na verdade, essa é uma das lives, a gente vai fazer um conjunto de lives esse semestre, são lives mensais, sempre na última segunda-feira do mês, e todas essas lives terão um ponto em comum, que é a discussão desse livro, que é um livro para nós do Pedagogia da Infância, a nossa referência, né? Quem me conhece, quem conhece a equipe do Pedagogia com a Infância sabe que toda formação a gente pega uma crônica, a gente discute uma crônica, a gente compartilha, né? Porque assim, a gente acredita muito na voz dos professores da rede, dos professores de educação infantil, a importância dessa voz, né? E dar voz para um trabalho tão bonito de escuta das infâncias, né? E por isso ele é tão inspirador, né? Então, essa live veio com uma parceria do Pedagogia com a Infância, com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, e, como eu falei, toda última segunda-feira do mês, das 7 às 8h30, nós faremos lives, cada vez relacionada a uma dimensão desse livro. O que no livro eles chamam de guarda-chuva, ou seja, uma grande compilado. Então, são 3 compilados e cada live vai se referir a um desses compilados. Hoje, nós vamos falar sobre a construção, né, da identidade da infância, com a Ana Mello, uma grande companheira de militância, e Ana Araújo, que é professora da creche na USP. Mas eu vou passar para a Janeide vai falar um pouquinho desse projeto, vai falar um pouquinho de onde veio essa parceria e por que, né, a gente está fazendo isso, por que a gente está fazendo uma live em parceria com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento nesse momento, né? E aí a gente
passa depois para as Anas falarem um pouquinho do livro e dessa história toda. Bom, boa noite a todos, todas, todes. É com muita alegria que eu, Janeide, sou professora na creche central, muitos anos. Esse ano eu estou fazendo parte da equipe de gestão, como assistente de direção. E nesse ano de 2022, o programa de creche da Universidade de São Paulo completa 40 anos. E para cuidar dessa celebração, dessa data, né, que é muito importante para cada um de nós que vive essa história do programa de creche, mas também muito importante para as discussões sobre educação infantil no nosso país. A gente montou uma comissão com representantes dos diversos segmentos de dentro das creches. Nós somos em 4 creches, duas aqui em São Paulo, que é a creche central, onde eu trabalho. Nós temos a creche saúde, e no interior a gente tem a creche da Carochinha e a creche de Ribeirão Preto. Então, pessoas representantes da equipe técnica, da equipe de apoio operacional, pessoal da gestão, e assim como pessoas que compõem a divisão de creche, que dá supervisão e organiza os trabalhos nas creches, também fazem parte dessa comissão, onde a gente vai viabilizando formas de celebrar esses 40 anos de acordo com aquilo que o coletivo dos funcionários em cada unidade gostaria, né, ou desejam que fosse da forma como fosse celebrada. Então, nesse momento, a gente encontra a Janaína, é um grande prazer fazer parceria com o grupo a qual ela pertence, né, a equipe a qual ela pertence, que estuda educação infantil, que estuda e se preocupa há muito tempo com a infância. E juntos a gente pensou, vamos dar visibilidade para esse livro que conta todas as histórias sobre o fazer na educação infantil. E então a gente deu as mãos e está construindo essa possibilidade de celebrar aqui com vocês os 40 anos de creche. Programa de creche. Mas eu vou deixar aqui uma pessoa que há 30 anos faz parte do programa de creches. Conte um pouquinho para nós sobre essa felicidade em celebrar também. Você pode pôr o vídeo, por favor? Aqui para mim está sem som. Enquanto a Janaína vai arrumando... Opa, agora vai? Tá pronto, tá no ponto agora, de novo. Vamos. Vamos lá. Olha só, eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Boa noite a todas, a todos, a todas as crianças. Eu sou a Márcia Azevedo, a Marcinha da creche. Eu sou fruto de uma união bonita, né? Sim. Do seu Nelson, um barbeiro, e a dona P, uma pessoa muito querida minha. E ele vem de Minas e vem da Bahia. Esses são os meus antepassados mais próximos, dos outros todo mundo conhece. E eu estou aqui com muito prazer, muita felicidade, porque eu estou vendo uma festa, né? A festa de 40 anos do programa de creche, que é a festa também dos 40 anos da creche central, por onde eu entrei para a minha vida profissional de
pedagoga supervisora, 38 anos que eu tive aqui, que eu estou ainda aqui nesse serviço, eu fui um aprendizado uma escola de ensino de creches na universidade em 1982. Eu cheguei um pouquinho depois. Era uma alegria e prazer ver as crianças com muita felicidade e as famílias dentro dessa creche aberta. Muita satisfação, troca, aprendizado, festa, supervisora, coordenadora. Pois bem, aí nessa função eu desenvolvi papel, projeto, a creche Saúde, a minha história. Eu também ajudei a implementar o programa de creches. Muito importante foi esse trabalho, porque ali eu também fui diretora. A Creche Oeste já representou para nós um avanço, confiança, porque nós fomos procuradas, né, pela prefeita Maria Adélia, na época, para absorção de uma creche que seria criada para os funcionários da prefeitura. Era uma casinha linda, pequenina, e a equipe toda multidisciplinar do período se debruçou para fazer formação, brinquedo. Foi uma festa. Eu também fiz parte dessa história. São Carlos, com a direção da Rosemara, na divisão de creches, o trabalho foi procedido com a equipe técnica. Então, foi feito um início de trabalho até 2016, com a formação dos coordenadores pedagógicos para criar sua autonomia e identidade dentro do programa. Eu fiz supervisão pedagógica na Carochinha, junto com a Yara, e onde ali era a diretora Ana Mello. Por muitos anos trabalhamos juntas e foi uma surpresa e um aprendizado para nós de São Paulo, que chegávamos no campo de Ribeirão, com as crianças com um espaço maravilhoso, com a natureza, contato. Foi uma troca muito boa de aprendizado também com a creche Carochinha. Teria muito mais coisas para contar dessa história do programa de creches e o tempo é pouco. Teremos outras oportunidades para falar dessa história que eu faço parte. Dessa história que eu sou uma coluna, que tive o prazer de colaborar até aqui e continuarei trabalhando. Não nos próximos 40 anos. E vamos à festa, pessoal. Parabéns pelos 40 anos dos direitos das crianças oportunizados pela Universidade de São Paulo através de todas as nossas mãos. Beijo para todo mundo. Viva a criança! Quer comentar, Janês? Depois eu falo um pouquinho da Márcia. Sim, acho que eu esqueci de dizer no comecinho da live, né, de que essa transmissão ela está sendo gravada, a gente está documentando esse encontro, né, essa live, e, claro, a Márcia, assim como muitas pessoas importantes fizeram parte, né, e fazem parte do programa de creches, ocupando diversas funções, mas era importante ela, com 38 anos de trabalho, que já foi diretora, coordenadora, representante das creches nas discussões do Fórum Municipal de Educação, Fórum Estadual de Educação, sempre atenta a questões das políticas públicas, já trabalhou em todas as unidades de creches da universidade. Era bastante importante ouvir, né, nas palavras dela, essa saudação aos 40 anos de creche.
E é isso, gente, é muito bom estar aqui. Eu agradeço a todas as Anas, a Ana Mello e a Ana Cristina Araújo, que está aqui fazendo parte com a gente. E bora lá, Jana, vamos continuar contando a nossa história. Legal. Gente, eu não sei o que aconteceu. Para mim, quando eu fui ver no canal do Pedagogia com a Infância, eu só consegui ouvir a Márcia, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Está me ouvindo? Ok. Eu só consegui ouvir a Márcia, não consegui ver a imagem. Então, eu vou depois, no final, eu vou passar novamente o vídeo, caso também vocês tenham tido esse problema, mas todo mundo me escreveu aqui dizendo que ouviu bem. Só para saber, as lives do Pedagogia com a Infância, elas são sempre transmitidas no canal do Pedagogia com a Infância, né? A live no Facebook. Então, é só entrar no canal, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas o caminho que vocês fizeram, é entrar no canal do Pedagogia com a Infância no Facebook e tá ali, live, vocês vão conseguir automaticamente ver, né? E eu acho muito interessante a Janeide ter escolhido, né, a Márcia dar esse depoimento, porque a Márcia foi uma grande companheira minha de militância, né? Uma pessoa que foi uma referência na minha vida também, né? Eu aprendi a militar no Fórum Municipal de Educação Infantil, antes, que era o Fórum Regional de Educação Infantil, depois virou Fórum Municipal de Educação Infantil, e comigo, eu, ela, Ana Mello e tanta gente, né? Tantas educadoras que militam pela infância. E, então, assim, falando, você vê como as nossas histórias, né, de militância, de ativismo, elas vão se costurando. Então, a Márcia falou, e agora eu passo para a Ana Mello, que também foi do Fórum Municipal de Educação, uma grande militância, uma referência para todas as pessoas, aquela pessoa que, quando às vezes eu tenho vontade que eu esmoreço um pouco, tenho vontade de falar, não vou. Aí eu penso na Ana Mello, e na força dessa mulher, e a força dela me dá força para eu continuar no meu ativismo. Então, assim, é uma alegria muito, muito grande estar com você aqui, Ana, para compartilhar com a gente um pouco da história desse livro, que é também uma grande referência para tanta gente e para a gente aqui do canal Pedagogia com a Infância. A palavra está com você. Muito boa noite a todas, todos e todes. Eu não sei se o som tá bom, tá, Jana? Porque quando você fala, tem uma travessia muito grande e chega aqui metálico para mim. Pode ser o meu, tá, gente? Mas está chegando metálico. Espero que eu consiga dar o recado, mas é um prazer enorme. A bancada é de luta, gente. Ana Araújo não precisa falar, é uma fulana de sindicato, puta respeito histórico. E, Janeide, para você ter uma ideia, Jana, toda vez que a gente precisa, hoje eu estou como membro lá no PSOL, não é? No setorial da educação, muitas vezes que a gente precisou, Janeide deu uma super força, ajudando a gente numa pequena creche que a gente faz para conseguir deixar as crianças bem, curtindo também, fora de colo de político, né, gente? Deixar as crianças brincando e cada vez mais, Janeide, o que a gente está fazendo hoje na bancada, na campanha da Sônia Guajajara, é pensar o que as crianças estão fazendo, nossas crianças, aquelas que todas os militantes levam, se elas estão brincando, se elas sabem aonde elas estão, se elas querem falar também, tem sido a preocupação da gente atual, tá, Jana? Porque nós aqui nessa bancada não estamos com qualquer tarefa, é uma tarefa dura, essa do Brasil, onde gênero, raça, idade, está tudo subordinada a um grande pesadelo, no meu ponto de vista, que deve, com certeza, acabar, ou começar a acabar, nesse final de ano. Faço essa introdução porque, para mim, gente, as creches da Universidade de São Paulo, e eu aí vou fazer um quadro, Ana Araújo,
e Janeide, que é também mostrando as contradições. É claro que a gente chega aos 40 anos com vida, não é? Mas é luta, gente. É cheio de contradição, né? Tem perdas de direito, tem subtrações. E, na verdade, eu quero focar por que essa edição, por que esses livros, por que a gente trabalhou assim. Não é? Eu acho que é um pouco minha tarefa. Marcinha, querida, que está aí nos ouvindo, ela está há 38 ou quase 40 anos. Eu fiquei 35, saí em 2018, aposentei em 2017. Então, já faz tempo aí, Ana Araújo e Janeide, que eu saí desse contexto. Mas acho que eu fiquei bem na USP, fiquei 35 anos e realmente fui coautora e parceira de muitas iniciativas. Tá? Então, eu vou tentar falar do trabalho, Jana, que foi a tarefa que a Janaína me pediu, do trabalho por que construir esse livro assim, e entrar para o capítulo de identidade, que eu acho que é a tarefa que a Jana organizou, né? Como construir identidade. Esses 3 capítulos ficaram um pouco por o jeito que nós organizamos, pela minha responsabilidade. 2 eu fui autora, primeiro guarda-chuva e o último guarda-chuva, e o do meio eu só fui co-orientadora, vamos dizer, o pessoal da UESC que fez o capítulo, o guarda-chuva 2. Então, vamos começar um pouquinho, só para dar o contexto do livro, Jana. A gente vinha... Ribeirão Preto tinha uma vocação, cada campus, para vocês que estão nos ouvindo entender, tem uma vocação, né, gente? Você pega Ribeirão Preto e nasceu com a coisa da saúde. Então, tinha odonto, medicina. Aí a psicologia era um departamento, não tinha educação. São Carlos, arquitetura, urbanismo, engenharias. São Paulo, tudo, as humanidades, os museus, etc. Essa riqueza que é a Universidade de São Paulo, né? A creche saúde estava no quintal da saúde pública, né? Então, cada canto desse tinha com quem dialogar. Então, começa por aí, né? E a gente da Carochinha tinha um centro que chama Sindedi, um centro de investigação e pesquisa e desenvolvimento, que logo, quando a gente entrou, já tinha seleção feita por eles, já tinha um debate muito grande, porque eu era militante com a Fúvia Rosenberg aqui em 74, gente. Em 74 eu entrei na universidade, em 76 eu tive filho, comecei a lutar por creche. Então, e a Fúvia era minha parceira de luta, ela também tinha um bebê. E, enfim, e aí a gente começou a discutir essa questão de gênero. Eu tive uma oportunidade muito privilegiada, porque, veja bem, dos 42 funcionários que foram tendo a creche da Carochinha, que é de Ribeirão Preto, para quem não sabe, no começo só tinha 25 funcionários, tá, Jana? Para o pessoal entender a dinâmica. Com o tempo, a gente começou com 50 crianças e chegamos a 150. A creche Carochinha chegou a atender 42 bebês abaixo de 2 anos. Então, era um lugar de muito bebê, de muita pesquisa de bebê. Daí o Sindedi fazer o recorte, também os meus trabalhos todos, recortar a faixa etária 0 a 3, etc, etc. Então, dito isso, quer dizer, essa parceria com pesquisa e extensão deu muito caldo. Dava muito debate, tinha encontros mensais. E a própria seleção, a gente já selecionou pensando das 26, a gente não precisava, na época, vamos lembrar, Janaína, selecionar gente com colegial completo. Nós estamos nos anos 80, tá? Então, era ginásio completo. Ginásio completo, vamos falar, babá ou pajem. Ex-babá, ex-pajem, a USP chamava de recreacionista, não é? Nesse processo dos anos 90, a Marcinha estava muito com a gente lá. Eu era conselheira da cidade de Ribeirão Preto, do Conselho de Educação de Ribeirão.
Aí nós montamos um curso tipo São Paulo ADI Magistério e as 11 pessoas que só tinham ginásio foram fazer o que a gente chamou de, e que permitia a Lei Diretriz de Base, que data 96, nós fomos, portanto, fazer um curso feito ADI Magistério, que aí a Janaína já lembra do processo. E fizemos esse curso magistério normal em 2 anos e meio para as companheiras 11 se formar no magistério. Daí veio todo o debate da carreira, daí eu era a representante também, fui a primeira representante dessa carreira da universidade. As representações eram muito interessantes, Ana Araújo, porque não tinha o sindicato diretamente, mas era eleito pelos campi. Então, eu fui representante para, enfim, eleita para representar a carreira dos funcionários. E a gente tinha esse quadro, você tinha algumas creches já com formação prévia média, magistério e ou pedagogia, muito, e depois dos anos 2000, vamos dizer 2002, 2003, a USP demorou para fazer a seleção, tem que ser pedagogo. Aí a Ana pode até dar umas pinceladas a mais, que ela, como sindicalizada e na luta dentro do sindicato, ela colaborou, depois dos anos 2000, muito de perto. Dito isso, quer dizer, eu convivi com uma mão de obra como a Prefeitura de São Paulo, Janaína, com muita mulher negra, nordestina, ou no caso de Ribeirão Preto, mineiras, que vieram com uma formação ginasial e que estavam cuidando de criança. E essas mulheres estudaram e voltaram a estudar, quem já fez educação de jovens e adultos sabe o que eu estou falando, com uma alegria extraordinária. E a gente fazia dentro da carochinha uma formação continuada, considerando essas 11 e o grupo novo que estava entrando, né? Porque o grupo novo já tinha o chamado magistério da época, e depois que começou a coisa da pedagogia, que aí eu não sei, bom, vou parar por aqui nessa conjuntura. Então, o pessoal precisava escrever, e os relatórios eram enormes, cheios de detalhes de descrição. E a gente começou, e foi o primeiro livro que a gente fez para o pessoal que está vendo, foi esse aqui, que data 92, e que vocês, se pegam um livro, metade são os pesquisadores do Sindedi falando da sua experiência na creche. É muito a pesquisa de um lado, ainda, e os educadores e os professores do outro lado, né? E não eram crônicas ainda, tá? Eram relatórios que a gente deu tratamento. Eu tenho que dizer que Marcinha, que está nos ouvindo, a gente tinha um jornalzinho, logo que eu entrei, em 84, nós montamos um jornalzinho, eu sempre tive muito vocação para essa coisa de fazer jornal, tal, de coisa de militância mesmo, de quem vem de Partido Comunista, de quem quer passar a ideia, tal. A gente tinha um jornalzinho chamado Batata Quente, onde as pessoas escreviam semanalmente causos de criança, coisas que acontecem. Mas a gente que dava tratamento, ou seja, nessa primeira fase, a gente tinha muito questionamento, de alguns, que a gente mudava muito o texto, alterava muito o texto, né? Por quê? Porque a gente achava que tinha que caber na poesia, caber na universidade. Então, quando foi para fazer esse, eu tive a tarefa de articular, esse já foi em 2008, de articular com todas as creches. E aí, diferente, não é? Porque articular todas as creches, o grupo que eu fiquei 25, 28 anos, dentro de formação, era mergulho, eles apresentavam mensalmente o que eles... Na creche Carochinha tinha um formato que era clássico, cada dupla
4 duplas apresentavam como se fosse uma comunicação por mês. A gente registrava e virava apresentação no Coped, apresentação no Sindedi, e disso virava artiguinhos, vamos dizer. Então, eu tinha essa relação, mas não tinha relação, e tinha relação com São Carlos, que eu comecei a visitar depois dos anos 2000, como co-supervisora, porque eu estava no interior. Então, esse livro nasce da articulação de todas as creches. Só não tem aqui a creche de Piracicaba. A creche de Piracicaba nunca foi do grupo, ela sempre foi da prefeitura. E a creche de Piracicaba foi a primeira creche que eu trabalhei, porque foi em 74, eu estagiei um pouco lá, ela foi inaugurada em 74, junto ao departamento que chamava um nome muito extravagante, não sei o que, doméstico, que todos nós rejeitávamos no começo, claro, mas estava ligada à nutrição da Faculdade de Agronomia. Dito isso, quer dizer, quando nós começamos a elaborar esse livro, na nossa ideia, tinha que ter um capítulo de leitura com os autores que a gente estudava. Portanto, Valon, Vygotsky, Leontiev, todas as pesquisas feitas no Sindedi, não é? Autores atuais que a gente... enfim, Sônia Kramer, e a gente fala um pouquinho aqui. Pessoas que visitavam São Paulo também. Zé Sérgio, Ives de Latay, Isabel Galvão, mais recentemente Letícia Nascimento, esse monte de gente boa que tem na Universidade de São Paulo. Então, a gente fez o primeiro guarda-chuva, a construção da identidade, e aqui nós estamos falando da identidade, de como a criança constrói a identidade. Aí, quem chamar, como é que nós fizemos a escolha? Tem o guarda-chuva, tem as 20 e tantas crônicas que são das professoras, depois tem 2 supervisores. Creche de São Paulo escolheu um supervisor, querido José Sérgio. Pessoal do interior escolheu uma supervisora, querida Ana Paula Soares, que é de Ribeirão Preto. Né? Então, por que isso? Porque toda vez que a gente dava ou organizava as formações, no interior, pelo menos, tinha essas comunicações, mas tinham professores convidados que debatiam com a gente essas comunicações. Não é? Às vezes eram as professoras de enfermagem, às vezes de nutrição, às vezes Marcinha e Yara. A Márcia e Yara foram nos primeiros anos, acho que uns 2 primeiros anos da Carochinha. Depois Márcia colaborou com a gente muito tempo na questão do debate das bibliotecas, que ela ficou bem ligada a esse tema. Então, dito essa coisa de construir o capítulo, evidentemente que na apresentação eu conto um pouquinho mais detalhado, o pessoal que está nos ouvindo, não é? Como é que se deu isso, porque você teve discussão de coautoria, autoria, por que a editora falou só de 2 autores para cada crônica. Todo mundo que escreve sabe que negociar transparentemente a parceria de autoria e de coautoria, quanto mais transparente for esse acordo, mais legal fica a relação de escrever. Então, tivemos isso, tivemos formação com 2 mães na creche São Paulo, era uma mãe chamada Érica Amaral e Fabiano Chiro, não sei se a Ana lembra, e a Janeide. Essas 2 mães ajudaram a gente a debater sobre o que era crônica, né? Porque uma coisa é fazer relatório, gente. Tinha a creche de São Paulo, por exemplo, tinha relatórios fantásticos, e ainda deve ter. E depois veio outra fase de relatório, mas era relatório descritivo, fantástico, muito bem escrito.
Outra coisa é contar gostoso para o cara que não está lá ver. Isso acontece também com vídeo. Todo mundo que é educador sabe. Você pega um vídeo da mãe. Ai, meu bebê lindo. Grava 20 minutos o vídeo. A pessoa que afetivamente está ligada a esse vídeo aguenta ver os vídeos. Mas, para a gente apresentar, precisa virar 4 minutos. 1 minuto agora no TikTok e tal. E com a dinâmica e com o olhar do que o bebê está fazendo. Não é? Não é assim? Então, as crônicas também nascem assim, e precisa aprender a fazer. Também, no interior, a gente montou várias oficinas. Vamos lembrar que a educação prévia, portanto, de muitos colegas dessa geração eram menores, não é? A gente precisava auxiliar, ajudar, fazer parceria, dar mais devolutiva. Sabe aquilo que a gente fez bastante no ADI Magistério, Janaína? É assim que é. Até hoje, quando eu ouço sobre cota e ouço o colega da USP falar, mas quem entra de ensino médio público vai ter dificuldade de escrever. Eu falo, alto lá, né? Porque você está aqui para aprender também e para fazer a mediação e ajudar o cara a sair dessa escrita e ir para outra. Então, essas oficinas, pelo menos para mim, Janeide e Ana Araújo, foram fundamentais para a minha orientação. Eu me lembro o Luiz Puntel, que é um oficineiro bárbaro que tem em Ribeirão e que ajudou a gente por várias vezes, no caso de Ribeirão Preto, lembrar sempre o Antônio Cândido. Ana, é o seguinte, diz para elas, escrever crônica é mentira verdadeira, verdade mentirosa. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, nossa, pode mentir, então? Não, é que a pessoa está escrevendo com toda a experiência dela. Não é um relatório, ela pode sair do relatório e misturar a experiência. Ela pode dialogar com coisa que ela leu e que ela sabe, ela pode misturar os causos, ela pode priorizar um causo só, mas tem que ser verdade mentirosa e mentira verdadeira. Depois de uns anos, eu estava preparando uma fala e vi o Miyakoto falar uma coisa muito semelhante, que é a história do... Miyakoto fala uma coisa que eu acho lindo também, que é a história de... deixa eu me lembrar aqui, que eu esqueci. É o relato mentiroso que não mente, né? Quer dizer, a mesma coisa, verdade mentirosa, mentira verdadeira. Então, a própria crônica foi tomando corpo. Se vocês repararem, porque como a gente partiu muitas vezes do relatório, tinha muitos educadores e professores que ficaram muito bravos comigo. Eu fui a organizadora maior, mas a gente elegeu em cada creche, se vocês forem ver, tinha a Cristina, tinha a Flaviana, a Natália Bortolucci de São Carlos, o Rodrigo, que foi um pedagogo aí da creche central, foi professor também na Carochinha, e a Vivian, que era da creche, da creche São Carlos. Então, cada orientador desse tinha que fazer o retorno e fazer aquilo virar crônica. Estava todo mundo aprendendo. Evidentemente que tinha pessoas que já caíram e deitaram na crônica e saiu uma coisa linda. Eu vou fazer o destaque aqui das meninas que estão presentes. Eu me lembro muito bem dos cantos da Janeide, a delícia que era, e da crônica da Ana, que inclusive teve um probleminha de digitalização e trocou a palavra, né, Ana? E tudo era muito polêmico, ou seja, tinha vida de debate, mesmo as contradições, né? Às vezes vinha um bravo, o outro discutindo, tinha essa riqueza. E as crônicas, então, nasce
Para além do muro. Eu gosto do Zé Sérgio, gente. Gosto de citar o Zé Sérgio. Vou aqui na página da supervisão dele, que o Zé, nesse capítulo, que está falando, ele está aqui falando da construção da identidade, né? Eu estou na página 93, tá, gente? O Zé fala assim, ó, vou ler para vocês. Zé Sérgio, para quem não conhece, eu estou numa intimidade, né, gente? Desculpa aí quem está nos ouvindo. O Zé Sérgio, querido Zé Sérgio Carvalho, é professor na FEUSP. E ele já teve filha na creche, é um querido, assim, gosta muito de todos nós e elogia para sempre as professoras da creche central. Mas aqui ele está falando da construção da identidade, tá? Mas ele está falando também da construção da identidade das professoras. Tá? Então, ele faz assim, ó, o narrador, ao contrário de um romancista que concebe e realiza sua obra no isolamento e na solidão, o narrador nutre-se de um saber comum e compartilhado, que, por sua vez, será apresentado não a um indivíduo, mas a uma comunidade. Aí ele vai, vou pular, porque senão não dá tempo, pelo menos desde a década de 1950, que a voz do professor que narra sua experiência passou a ser progressivamente substituída por um discurso sobre o professor, que é o que a universidade cansa de fazer com nós, sobre a criança, sobre a instituição. Se vocês forem ver, embora o exercício para nós foi fantástico, muitos especialistas, mesmo os estagiários, hein, que entraram aqui, entraram falando e dando conselho para nós, do lugar de quem entra criticamente, tá? Ou que observa o olhar que está querendo ver. Então, é muito interessante. Então, o discurso sobre o professor, sobre a criança ou sobre a instituição. Esses discursos em que pense, em que pesem, a variedade de objetos e heterogeneidades de sua qualidade acadêmica, procuram retirar dos modus operandi da ciências sua legitimação e seu poder normatizador. É interessante notar, contudo, que mesmo nos casos mais bem-sucedidos, o impacto desses esforços teóricos raramente se faz sentir para além do âmbito acadêmico que os produziu. Então, isso que o Zé fala, ele está falando da identidade da gente, fecha um pouco o exercício, Jana. Quer dizer, esse exercício de estar um guarda-chuva aberto, teórico, dizendo, a gente dialogou com esses sujeitos. Pode ter outros diálogos com outros sujeitos? Podem. Quer dizer, se eu ponho o óculos do Winnicott, eu vou ler uma coisa. Se eu ponho o óculos do Vallon, eu vou olhar a criança. Se eu vou olhar o jogo de aquisição no Vallon, eu vou observar a criança o que fala com o corpo inteiro. Se eu vou olhar o jogo, o mesmo jogo com Vygotsky, eu vou falar outra coisa. A gente não tinha, e não temos, pelo menos na minha concepção, não tem pretensão alguma de marcar uma abordagem. Você tem que ser tal coisa. Não existia isso, pelo menos nos trabalhos que eu participei. Existem umas centenas de abordagens que provavelmente muitos educadores conhecem e muitos educadores utilizaram ao longo desses 40 anos. Como todos vocês sabem, a pedagogia tem moda, né, gente? Ela é feita, não é só a pedagogia, tá? Nós estamos aqui, se a gente for falar da psicologia, também tem. A pedagogia tem moda. Então, você tem, nesses 40 anos, também ondas
precisa todo mundo ser alfabetizador. Bora lá contratar não sei quem, não sei quem. Precisa todo mundo entender, vamos pensar em Régio ou no norte da Itália. Então, sempre teve essas ondas todas. E aí, evidentemente, que as creches da USP, no lugar que elas estão, elas foram, muitas vezes, alimentadas por essas ondas. Muitas vezes teve disputa de abordagem, coisa que, para mim, nesses 40 anos, eu faço esse ano exatamente 40 anos de formada, Janeide. Estou fazendo aniversário de formada junto com as creches da universidade. Então, coisas que, para mim, é habitual, porque se tem todos esses atores, todos esses autores, todos esses artistas fazendo educação, é natural que tem disputa. Então, o que eu trago é o seguinte: a disputa para fazer esses livros foram disputas que, para mim, são as mais saudáveis, aquelas que a educação precisa para viver, senão a gente cai no mesmo. É muito natural, Jana, quando a gente entra em algumas creches. Eu já passei muitas creches, gente. Muitas creches do município de São Paulo, muitas creches do estado de São Paulo. Então, tem coisa que a gente fala, olha, aqui teve uma pedagogia, olha, aqui teve um chão colorido, que tudo apaga também, né? O espaço externo e tal. Às vezes me chamam para fazer avaliação e para ver como é que faz para recuperar aquela coisa. Eu falo, gente, vamos começar pensando que eu vim de uma pedagogia que não tem grade. Eu vim de uma pedagogia que não tem campainha para chamar a criança. Eu vim de uma pedagogia... Então, é desse lugar, de uma pedagogia... se há autores que me formaram, é muito mais autores como muito mais para, vamos pensar, muito mais para Paulo Freire e para autores mais brasileiros, né? A própria Clotilde Rossetti, a própria, quer dizer, todo esse pessoal mais que está na universidade hoje, não é? Que chegou junto com a gente, é da nossa geração. Então, você acaba, se pensar, né, no caso da minha geração, quer dizer, a gente tinha a Helena Antipoff, que era uma educadora que trabalhou dentro da fazenda do Rosário, que era uma educadora que viveu em Minas Gerais, e que a minha geração lia ela, pouca coisa que ela escrevia. Lia também Freinet, lia muito Freinet, não é? Tinha também as escolas experimentais, que a escola de aplicação, inclusive, fez parte no passado longínquo. Então, você vinha de uma ideia de uma educação brasileira, vamos dizer assim, estou nomeando agora, da roça. Creche tinha que ter pé de quê? A gente perguntava. Que tinha? Pé de manga, pé de abacate, jabuticaba. Senão, você não alugava a casa, não era nem alugada. Não pegava aquilo para cuidar de criança no espaço externo. Então, esse livro aqui é um pouco fruto, é verdade que é fruto dos 40 anos, de tudo que aconteceu nessas ondas pedagógicas, porque vocês vão encontrar isso, mas é verdade também, pelo menos essa mulher que vos fala, que é uma representaçãozinha, um grão de areia, perto de tudo, que é mesmo uma pequena rede, não é? Tem uma história de construção e militância muito fazendo junto,
não considero em nenhum momento que a gente fez sozinha. Até porque, Janaína, a gente veio, também em São Paulo era assim, não existia equipe técnica. Você era diretora, no meu caso, psicóloga, mas já formado dentro da educação, e não tinha equipe técnica quando a gente começou. Quando a creche São Carlos, a Beatriz pegou a creche São Carlos, só tinha Beatriz, não tinha técnico de nutrição, técnico de enfermagem, pedagogo. Isso daí foi uma construção, vamos pensar depois da Lei Diretriz de Base. E foi uma construção e uma desconstrução também, não é? Então, voltando para o livro, senão eu vou terminar. Quanto tempo eu tenho ainda, gente? Já passou, né? Agora Já passou. Eu só vou, então, terminar. Desculpa, gente, deixa eu só ver se eu falei o que eu tinha organizado. Vou terminar falando o porquê do título. Tá? Então, o título, veja, é o dia a dia das creches e pré-escola da universidade. Tem 1000 jeitos de contar coisas, às vezes, muito semelhantes. Mas são crônicas brasileiras, né? Que o meu olhar foi localizado na paisagem brasileira. Quiçá latino-americana, hein? Porque teve influência de Cuba, tal. Agora tinha essa coisa. Ana, pode aparecer Emile Pickler, pode aparecer Tavistock, que era a grande clínica que os psicólogos iam se formar nos anos 70, 80, pode parecer jogos heurísticos, pode ter Montessori, pode finalmente, enfim, né, ter o Asilo Unido do norte da Itália. Eu acho que um leitor atento vai ver tudo isso aqui, um pouquinho de cada, mas vai ver a crítica também, um pouco a crítica desse repertório, não é? E que também, para terminar, quando a Ana Paula Soares fecha um pouquinho para falar de identidade de criança, não é? Ela destaca muito na página 98 isso, que eu não vou ler por falta de tempo, tá, gente? Mas ela está falando deste outro criança, como é que ele se constitui. E isso, no grupo da gente, era muito valoniano. É um grupo que estudou fortemente Valon, não é? Que tinha na sua formação os estudos valonianos. No começo, quando a Bel estava também na FEUSP, ela era parceira, depois a Bel foi embora para a França, e eu acho que essa escola não permaneceu, mas essa ideia dos jogos para Valon, do bebê, do outro constituído, de toda essa construção, de incluir os bebês de 0 a 3 anos, na construção da identidade do bebê, que é o capítulo, é uma marca muito valoniana, e a Ana coloca muito bem na supervisão dela aqui, né? Alerta os colegas cronistas, não é? Que essa infância que pode ser que deixou marcas. A gente tem marcas de infância, né, gente? Quem está nos ouvindo. A bancada está cansada de saber disso. Mas a gente tem marcas, o cheiro, os sabores, a coisa que a gente escuta, a vontade de brincar, para não ser romântica, tem as marcas negativas também. Então, a Ana fala, com certeza, essa creche deixou boas marcas. Eu acredito também, não é? Que as infâncias todas que passaram nas nossas mãos, nós deixamos boas creches, mas, infelizmente, já deixo uma pincelada aqui para a gente se debater, eu acho que as creches da USP foram esbranquiçadas depois de 2000, com o advento do auxílio creche. Zé Marcelino e eu estudamos muito isso. Eu me lembro de dedicar meu trabalho de doutorado para uma menininha chamada Mariana. Era a última menininha negra da creche Carochinha, infelizmente, uma creche que foi bem preta. A gente tinha o maior orgulho, Ana e Janeide, da creche Carochinha ter
28 funcionários negros, 4 pardos e 12 brancos. Nós éramos sempre a minoria. E as crianças, a gente tinha muita criança negra, parda, quando do advento da carreira básica. Quando começou, anos 2000, terceirizar, carreira básica não precisa mais, etc., evidentemente que os camaradas, os companheiros de carreira que ganham menos, pegavam 600, 2 filhos, R$ 1.200, ou 3 filhos, etc., Ana Araújo. Dá um impacto enorme para o salário dessa família. E foi assim que a gente, entre outras coisas, esbranquiçamos as creches da USP. Depois vieram as cotas. Mesmo assim, é muito pouco. Basta olhar do lado e contar quantos negros nós somos. Então, termino falando isso, porque no debate eu quero ler o manifesto que eu preparei. Tá? Desculpa, dos 20 já ficou 25. Obrigado pela atenção. Ana, que delícia te ouvir, assim, vários comentários, as pessoas comentando, aqui, né? Que bom ouvir a Ana, né? A Ana tem muita história, e esse livro é uma parte dessa história, né? Mas é uma parte que sistematiza essa história de uma maneira muito bonita. E é muito interessante, Ana, que uma das coisas que mais chama atenção no livro é a autoria, né? E a autoria de quem vive o dia a dia das creches e pré-escolas. E que é um pouco isso do canal também, né? Quando eu comecei a fazer as lives aqui, junto com a equipe, a gente pensou nisso, vamos chamar as professoras, vamos chamar quem está no cotidiano também, né? Então, se vocês forem ver as lives, aqui então tem coordenadora contando o projeto dela da escola, professora de bebês, a gente teve uma live linda com 2 professoras de bebê falando sobre o seu cotidiano com os bebês numa escola pública, em 2 escolas públicas, creches públicas da periferia de São Paulo, né? E o quanto que essa dimensão dessa autoria e o quanto as professoras constroem conhecimento e pensam sobre a sua relação, isso é tão fundamental, né? Eu acho que esse livro ele traz muito essa marca. E a Tandra Mara, só para ler aqui, ela escreve, né? Boa noite, esse livro é maravilhoso, eu amei. Adquiri há 2 anos e sempre volto a lê-lo, tamanha a riqueza das narrativas. Tandra, sou assim também, o livro eu trouxe para cá, leio direto e agora eu estou traduzindo algumas crônicas para o inglês para a gente também compartilhar as nossas crônicas, os nossos saberes em outros lugares, né? Então, pensando nessa autoria... Fala, Juneide. Sim, só para dialogar um pouco nessa questão da autoria, é importante dizer que esse programa de creches, ele desde a sua concepção, ele se pretende, né, ele se volta para abraçar o tripé da universidade, né, que é o ensino, pesquisa e extensão. Todas as vezes que a gente produz um material dessa forma, participa de um congresso, recebe visitas à creche para mostrar os trabalhos, trocar, compartilhar, a gente está justamente dialogando com isso. Tem um pedaço que é nossa autoria, né? Tem um saber sobre educação infantil que ele é produzido no chão da creche, por nós, professoras que estamos aqui. E esse livro, ele reúne, dialogando, como bem a Ana disse, com diversos autores, né? E a Ana Cristina Araújo, ela conta uma história fabulosa desse olhar, dessa escuta para o que as crianças estão dizendo, qual é a conversa, qual é a questão que está posta ali para crianças tão pequenas, e que vai ser um prazer, Ana Cristina, te ouvir agora com a sua crônica. Que é uma das queridas minhas aqui também. É assim que se fala, Ana. Ana Cristina, é com você agora, professora da CRE. Bom, boa noite a todas as pessoas, né, que participam dessa live em comemoração aos 40 anos da creche central e de todas as creches coordenadas pela USP. Eu saúdo as colegas que compõem essa mesa, as professoras, né, Ana Maria Mello, Janeide Silva e Janaína Maldonete, eu não sei como... Maldonete. É um prazer, Janaína, conhecê-la.
Eu faço parte de outra geração, né, um pouquinho depois do ano 2000, dessa geração, né, que a Ana Mello colocou. Já entrei numa creche onde as professoras já estavam formadas em pedagogia, enfim, mestrandas, mas tinha essa heterogeneidade, né? Você via ainda professoras de muitas áreas atuando na educação infantil. Matemática, artes, então sempre vivia aí num caldeirão heterogêneo, né, de cultural, enfim, político, e isso é um aprendizado para todas nós. Creche Central, creche Carochinha, em Ribeirão Preto, creche de São Carlos, creche de Piracicaba e creche Saúde Pública, dispersadas ao longo do tempo em diferentes coordenadorias, mas unidas no objetivo comum de convencer a sociedade brasileira e os intelectuais da Universidade de São Paulo que educação infantil deve ser, sim, assunto de uma universidade. Participar dessa live que traz à tona um trabalho que aconteceu em 2010 e é, ainda hoje, tão importante para a valorização de professoras de educação infantil, é para mim um grande prazer. O dia a dia das creches e pré-escolas, crônicas brasileiras, organizado pela professora Ana Mello e colaboradores, dentre eles, Ana, uma querida colega, a Natália Bortolazzi, que você comentou aí, né? Revela para o leitor momentos e situações comuns no cotidiano da educação infantil. É como você abrir uma janelinha ali, uma porta e olhar dentro das creches. Qual é a realidade? Existe vida inteligente lá? Esse, acho que, livro, né, ele prova para quem ainda acredita que não existe, que existe vida e vida muito inteligente dentro das creches, na relação cotidiana, dentro de uma instituição de educação infantil. Lançado em 2010 pela editora Artimed, ele surge 2 anos antes destes mesmos grupos de professoras criarem e conquistarem a promulgação da Lei 1202 de 2013. Essa lei reconheceu as funções de professor de ensino fundamental, médio e infantil na USP, que ainda não era reconhecido, né? Equiparação salarial, mudança de nome, mas nada de mudanças na carreira, que ainda enquadra as professoras como técnicas administrativas, não como professoras, dentro da maior universidade, né, que a gente conhece aqui do Brasil. 6 ou 7 anos depois, a USP fecha a Creche Oeste, que fez parte desse livro, né? Ocupada inicialmente pelas famílias e comunidades que até então procura resguardar aquele espaço de outros fins, como virar um estacionamento ou ser terceirizada, tal qual algumas instituições de educação infantil do município, sucateadas depois de estabelecer parcerias com empresas privadas e organizações sociais. Hoje, 12 anos depois do lançamento desse livro, o dia a dia das creches e pré-escolas crônicas brasileiras, as professoras de educação infantil resistem à invisibilização neste meio acadêmico e à exclusão gradativa da educação infantil da universidade. Educação infantil e universidade não se combinam? Educação infantil e ciência não tem nada a ver uma coisa com a outra? Especula-se, inclusive, que a função conquistada com a promulgação da Lei 1202 de 2013 tenha sido reservada para estudo e possível extinção. Depois dessa contextualização necessária para entendermos a importância de se abrir portas e janelas voltadas para o dia a dia das creches, eu gostaria de compartilhar com todas as pessoas virtualmente presentes minha contribuição em todo esse processo. Processo que revela o terreno fértil que é o da educação infantil, nas mais variadas áreas da ciência e sua importância na formação de muitos intelectuais que povoam as universidades.
Minha contribuição vem com o título É Assim que se Fala. Quinta crônica, na página 50 do livro. O dia a dia das creches e pré-escolas crônicas brasileiras. Sobre o primeiro guarda-chuva, a construção da identidade na infância. Bem, eu fui convidada para escrever uma crônica sobre algo que me chamasse a atenção na vida com a criançada. E aí eu escrevi, né? E está aqui o resultado. Eu espero que vocês gostem. Eu vou ler para vocês. A picuinha já havia de algum tempo, um cutucando o outro, bufando com os rostos quase que colados por bigodes de leite com chocolate, que tanto ele quanto ela adquiriam a cada gole dado na bebida, servida em pequenas jarras amarelas, dispostas à mesa, cercada por canecas e guardanapos. Se houvesse alguma possibilidade de silêncio, num salão com 40 crianças lanchando e conversando descontraidamente, este seria quebrado. Não é assim. Ela não está querendo falar direito, desabafou num grito ensurdecedor, seguido por um choro agudo, desses bem sentidos, como quem acabara de ser irremediavelmente contrariado e o mundo precisava saber. Ela, por outro lado, protestou. Falo do jeito que eu bem quiser. Afirmou ser pura de si. Com a voz embargada pela emoção, olhou nos olhos do colega, acendeu as bochechas, enrugou o nariz, disse alto e em bom tom: Cotolade, tocolade. Antes que pudesse pronunciar mais um amontoado de sílabas decodificadas imediatamente pelo amigo, este, na altura de seus 4 anos e meio de idade, argumentou com propriedade. Minha mãe falou que já sou grande. Quem é grande fala direito, não fala como um bebê. Ela, no entanto, parecia ignorar dados e fontes apresentados pelo colega e prosseguiu ainda com as bochechas acesas, mas agora com as sobrancelhas no formato de V e um sorriso aringueiro no canto da boca, que se transformava gradualmente em risadas a cada novo aglomerado de sílabas que conseguia aleatoriamente agrupar. Tolotale, fofofafe, lololate. Assim, continuou com uma lista de palavras que chegavam aos ouvidos do amigo como palavrões. Diante da cena, ele, estarrecido, fitava com um olhar estranho e contraditoriamente sereno. Inadmissível alguém com tão pouco conhecimento duvidar, discordar, mais caçoar das verdades que trazia de casa, embasadas pela própria mãe. Era o cúmulo. O final dos tempos, isso não podia continuar. Alguém tinha que fazer alguma coisa, e esse alguém seria ele. Num arrobo apaixonado em nome da fidelidade às coisas que a mãe da gente fala, ele chora, chora e sapateia. Sapateia e fala. É chocolate que se fala. Chocolate! Você não sabe falar chocolate? Ela, por sua vez, já estava na 7ª combinação e com a pança rija de tanto rir, terminando exatamente sua última palavra, cocolate, quando ouviu uma voz intrigante que procurava trazer um pouco de luz à discussão. Ela não sabe falar, diagnosticou um terceiro colega de mesa enquanto servia-se da bebida. Um breve silêncio ocupou o espaço. Sei sim. É chocolate que fala. Procurou restituir o orgulho próprio, pouco antes de ser interrompida por uma explosão de risadas. Cocolate! Ela disse cocolate! Observou o menino, ainda choroso, e que até então lutara com todos os argumentos de que dispunham em nome da forma correta de se falar as palavras. O cocolate! Complementou aquele que acabara de intervir no embate, sem esconder o espanto. Foi então
que ela se deu conta. Realmente havia dito Cocolate. Calou-se por um breve segundo e explodiu em gargalhadas, enquanto procurava entender a lógica, explicando para si mesma: cocô não late, é cachorro que late. Os meninos não acompanharam nessa reflexão, já que espalhavam o assunto escatológico para os demais da mesa, causando espanto e gargalhadas. O precoce e obstinado gramático, contendo o riso que ainda restava, olhou ao redor, aconchegou-se na cadeira, abraçou com 5 dedos a caneca, virou-se para a companheira, que já longe da polêmica, sossegadamente sorvia o último gole de leite e, gentilmente, solicitou depois um profundo suspiro. Por favor, passa o guardanapo? Como bem disse Ana Mello, a gente tem aí na penúltima linha, né, no último parágrafo, uma correção para fazer. Né? Sossegadamente não servia. Onde você está vendo aí servia, você leia sorvia. Essa era a palavra. Né? O precoce e obstinado gramático, contendo o riso que ainda restava, olhou ao seu redor, aconchegou-se na cadeira, abraçou com os 5 dedos a caneca, virou-se para a companheira que, já longe da polêmica, sossegadamente sorvia o último gole de leite e, gentilmente solicitou, depois de um profundo suspiro: por favor, passa o guardanapo? Termina aqui a minha contribuição a esse livro, e foi um prazer muito grande, né? Dentro desse contexto onde, aqui no Brasil, a educação infantil é alvo de muita discriminação, né? Marginalização. Depois que as professoras das creches da USP, elas conseguiram construir, né, criar essa lei em 2013, que transformava o nome delas de técnico de apoio educativo para Profeis, né, um mar de outras pessoas começaram a entrar em contato com a gente. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem um movimento, talvez a Ana Mello deva conhecer, somos todas professoras, com mais de 60 municípios que lutam para que o nome de suas professoras sejam efetivamente professoras, não ADIs, lavadeiras, né? Eu acho que um trabalho desse, ele mostra como, sim, a vida inteligente, a pesquisa, a ciência, né? Dentro de uma instituição de educação infantil. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, gente. Muito bom ouvir Anas. Alguém comentou, Ana, o seguinte, ó. Nossa, a leitura da Ana me deu umas ideias. Como é diferente ouvir a autora, Ana Helena, HD Helena. E aí, esse comentário dela, né, Ana Araújo, eu fiquei pensando nesse comentário no que você, e agora ouvindo de você uma crônica que eu li muitas e muitas e muitas vezes, né? O quanto que eu me formei também como professora com as crônicas de vocês. Né? Ao ler essas crônicas, eu fui pensando sobre o meu cotidiano e o quanto que eu estava ouvindo as minhas crianças e o quanto que as minhas crianças falavam ou faziam, demonstravam, se encontravam com aquelas que eu lia de vocês, né? E eu acho que esse livro ele tem essa grande beleza, né? E essa contribuição de vocês como autoras, que é isso, é de ir para o mundo e de ajudar outras educadoras a pensar em suas relações com as suas crianças e também se fazerem educadoras, né? Então, assim, eu tenho plena certeza, e eu falo isso com muita convicção, assim, esse livro me ajudou a me formar educadora, né? E por isso eu agradeço demais, e para mim é uma alegria imensa estar com vocês aqui, né? E poder olhar assim, te conhecer, né? De alguma maneira, ainda aqui de longe, né? Algumas pessoas aqui estão perguntando
como faz para adquirir o livro, que elas estão muito interessadas e querem. Eu acho que está esgotado, né, Ana, na editora? Está esgotado. Eles não têm intenção alguma, porque as editoras foram compradas por pool de editoras americanas, etc. Eles não têm intenção, mas tem para comprar, eu acho que em sebo, na internet, tem uma amiga que comprou outro dia, e tem também e-book. E aí eu acho, Ana Araújo, que eles finalmente consertaram a palavra. O quanto que eu pedi, eu acho que no e-book está consertado. Eu sempre senti muito isso, mas era assim, os tempos... Depois a gente vai fazendo o livro, vai vendo que editor manda muito mais do que a gente que escreve. Eu gostaria de... É fantástica essa crônica da Ana, né? E sim, eu tenho também crônicas publicadas nesse livro, no Guarda-Chuva 1, que é Passeando pelos Cantos, e no Guarda-Chuva 3, que é uma crônica sobre o medo, sentir medo, gostoso é sentir medo. Mas, como a Ana bem falou na voz das crianças, quando a gente estava fazendo a divulgação dessa live, dessa proposta aqui, uma das famílias mandou um vídeo, um feedback para a gente de vídeo, muito interessante. Eu queria saber, Jana, se a gente consegue passar? Com certeza. Porque é isso, na voz das crianças, na voz das famílias, um pouquinho. Lá, eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Vocês estão vendo, gente, o vídeo? Está na tela? Depois vocês só confirmam se vocês estão ouvindo, tá bom? Oi, meu nome é Raul, eu sou da família Cardoso Cerqueira e eu gostei muito da creche quando eu pude ir nela, então eu gosto muito porque tem brincadeiras, tem amor, tem estudo brincando, tem essas coisas. Tem muitas coisas nessa creche que eu amo. É a sua vez, mãe. É minha vez. Então, essas são as palavras do Raul e são as minhas palavras também. A creche nos proporcionou momentos de amor, de estudo brincando e que possamos no futuro ter mais creches centrais, né, no nosso país, né, que possamos ter uma outra forma de ver a educação, ver de uma forma mais centrada na criança, que eu acho que é isso que a creche faz, né? E é isso, a gente só tem que agradecer esses momentos, né, que nós passamos pela creche. Eu agradeço a todos. Eu também todas, agradeço, né? Todos os professores e todos os alunos que foram meus amigos. As professoras são ótimas. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Tchau. Que lindeza, né, Jana? Acho que é isso, né, Jana? Tem uma coisa importante que Ana Mello, a Ana, você mesma ao se apresentar, a Márcia vem falando de que existe algo muito importante, uma militância pela infância, uma militância pelos direitos das crianças, uma militância pelo tratamento, né, das políticas para a diversidade, para a questão não só com as crianças, mas no corpo da instituição, né? Quem são as pessoas que trabalham com as crianças, quais são as discussões que são favorecidas, o que é que a gente está tratando como uma formação integral de criança, né? Acho muito importante esse caráter político que a educação tem e que ela vai aparecendo na fala de todas as colaboradoras aqui nesse momento. E não podia deixar de fora a voz das crianças, né? E de dizer que é assim que a gente, não é assim que se fala, ou é assim que se faz educação, lutando.
uma luta para defender o nosso currículo, uma luta para defender a infância, uma luta para respeitar o nosso trabalho e uma luta para ser reconhecido institucionalmente como um local de produção de conhecimento, de formação de professores também, né? E de compartilhamento de experiências, de conhecimento, porque a gente está numa instituição que é pública, é nosso dever dar uma devolutiva para a sociedade do dinheiro, né, do custo que esse nosso trabalho tem. E Ana, muito obrigada, Ana Cristina, Ana Mello, mais uma vez obrigada, vocês foram ótimas. Jana, com você, eu não sei se a gente pode passar novamente o vídeo da Márcia, se a gente consegue, porque parece que algumas pessoas não conseguiram ver, mas é importante a gente ouvir aí, ver se consegue passar direitinho, talvez uma fala de fechamento da Ana Mello, da Ana Cristina, e olha, muito bacana estar com vocês aqui. Legal. Antes de passar, só comentar, né? O pessoal, a Lilian está perguntando o nome do livro novamente, Dia a Dia das Creches e Pré-Escolas, Crônicas Brasileiras. A Lilian disse que comprou, a Celi falou que comprou na Lojas Americanas semana passada, então ainda tem alguns exemplares aí em alguns lugares ainda para vender. Acho que a gente... eu acho que sim, provavelmente. Acho que podia a Ana fazer uma fala final, Ana Mello, depois Ana Araújo, e a gente termina com o vídeo da Márcia novamente para fazer como se fosse um círculo, um ciclo, começando com a Márcia e terminando com a Márcia, que é alguém que é tão presente nessa história, né? Ana, se na sua fala você quiser contar um pouquinho desse esbranquiçamento da creche, né? Querer falar um pouquinho das perspectivas do que você tem visto, acho que fique à vontade, tá bom? Vou dar 5 minutinhos para cada uma e a gente passa o vídeo. 5 minutinhos, acho que eu não vou falar disso, porque eu acho que tem muita gente falando, as pessoas que estão acompanhando. Eu acho que é uma luta enorme. A Ana Araújo é um encanto, gente. Tem que sempre ouvir a Ana. A Ana, para mim, para além de militância séria, militância que... Sabe militância? Jana, você sabe que você é militante também? Militante que nunca desiste, que tem uma honestidade intelectual que eu aprendo toda hora. Essas duas moças representam para mim o que há de melhor nas creches da Universidade de São Paulo. Tem outras tantas, mas eu acho que elas estão aqui hoje. Em nome delas, eu agradeço a todo o grupo. Tem muitas, eu trabalhei com muita gente assim. Tive uma sorte extraordinária, sabe? De, mesmo no conflito, ter essa possibilidade de uma disposição para debater. Não foi sempre que colegas que estavam dirigindo, supervisionando, teve essa disposição. Mas elas alimentavam e me alimentam até hoje para eu manter essa disposição. Acho que a gente tem que ter, né? Disposição para a divergência, disposição para o debate, e ter realmente para além da disposição, uma honestidade, dizer, olha, eu não sei, eu sei, eu faço, eu não faço, nós vamos conseguir ou não vamos conseguir. Então, eu queria ter lido muito uma crônica aqui. Eu fui parceira de algumas, mas não deu tempo, porque eu sou muito tagarela e não deu tempo. Como nesse livro aqui, que é o livro Ana e Janeide, eu não sei se vocês viram, é o livro de 35 anos da creche de São Carlos, que eles prepararam no meio da pandemia, que eles fizeram 35 em 21, né? E é uma boniteza também, porque lá, como tem pais muito parceiros, no sentido de coautores de programa pedagógico, eles conseguiram parceria para escrever. E não são crônicas. Também não são relatórios, tá? Digo que são mais contos
com cara de relatório alguns, que é assim quando a gente faz, viu, Janaína? Com muitas mãos, você que está aí formando também pessoas, você vê que tem gente que deixou um rabinho de relatório. Isso é interessante da gente ver. Porque esse é o exercício da escrita, né? Nem todo mundo é cronista como a Ana Araújo também. A gente tem que aprender, né? Cada vez fica melhor. Então, Ana e Janaína, Janeide, eu fiz aqui, fui convidada para fazer um prefácio e um capítulo. Então, do capítulo, eu contei sobre formação continuada daquele grupo de São Carlos. O que eu peguei, o que eu pude trabalhar, como é que foram os cursos que a gente dava, etc. Mas eu resolvi escrever um manifesto. Já tem 2 anos, eu escrevi esse manifesto, e é esse manifesto que eu vou ler agora para concluir. Tá? Isso porque muitos dos relatos de experiências, reflexões e depoimentos me inspiraram, mas a mãe das meninas, Melícia e Thalita, arquiteta e urbanista, artista e educadora, Bianca Bibi, foi a porta-voz das famílias parceiras, em minha opinião, das tarefas responsáveis que temos pela frente para garantir as creches universitárias. Não são só as creches da USP, mas as universitárias. Peço atenção a todos, todos e todas, para tratar de direitos conquistados. A Ana já falou alguma coisa aí. Portanto, de política pública para a educação. Passado 40 anos de conquistas pelas liberdades democráticas e de direitos conquistados pelas mulheres, como foram as creches da Universidade de São Paulo, direitos ampliados após o Estatuto da Criança, ECA, 1990, e de Lei de Diretrizes de Base de Educação Nacional, LDB, 1996, manifesto minha indignação pelo fechamento de tantas vagas, particularmente as crianças abaixo de 3 anos. Vivemos intensamente esse período democrático, com aspas, tá, gente? A gente sempre quer mais. E estava muito distante daquilo que a gente lutou, no meu ponto de vista. Construindo com muito trabalho também esse coletivo, no caso de São Carlos, um modo de fazer política para as infâncias brasileiras, de construir práticas pedagógicas que realmente emancipam crianças e adultos. Aqui, conseguimos que crianças, suas famílias, seus educadores e educadoras, partilhassem um dia a dia criativo e afetivo, respeitando muitas diferenças e talentos. Aqui, estudantes, pesquisadores e cientistas aprenderam e ensinaram, juntamente conosco, forma de construir projetos políticos pedagógicos que considerem não só os currículos existentes, a Base Nacional Comum Curricular, tão polêmica entre nós, mas os causos inventados, vividos e revividos também nesse livro. Eu recomendo, está publicado pela editora Pedro e João, que eu esqueci de comentar, tá, gente? Aqui, no meio de uma pandemia da Covid-19, sem precedentes, no dia que eu escrevi, estava 150 mil brasileiros e brasileiros mortos. Veja aonde nós chegamos. Escrevemos esse livro. Nessa oportunidade de tantas incertezas, podemos comemorar com alegria esse feito. Aqui não tocamos nos nomes de dirigentes que, com políticas liberais, privativistas, como auxílio creche e voucher, ajudaram a enxugar e a diminuir quantitativamente as vagas das creches da USP. O mesmo ocorreu nas décadas de 60 e 70, com as escolas experimentais de Anísio Teixeira. Lembra o quanto que ele foi silenciado, gente? Vocês que são da geração de 2000, 90, ninguém fala de Anísio Teixeira. Muitas pedagogias nem ensinam o que ele fez em projeto político pedagógico. Perseguições, ele teve muitas, nós também. Desmonte de equipes, difamações, fake news, passaram a vida dizendo que eu era prima de gente, que eu era parente de não sei quem. Uma loucura. Bom, foram sempre as estratégias usadas para destruir práticas pedagógicas libertadoras da educação pública.
transformando, em minha opinião, espaços solidários em espaços de disputas. É isso que eu vivi no final das creches da Universidade de São Paulo. Esse livro comemorativo pode ser instrumento de resistência. Vocês se ocupam de crianças desde bebê. Vocês existem. Queiram ou não os liberais da USP, fechar espaços destinados aos bebês sempre foi, para nós feministas, uma história sem sentido. Serviços ligados à emancipação de milhares de famílias, mulheres em sua maioria ainda, como também serviços ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão do que falou a Janeide. Unidades públicas para poder importar abordagens pedagógicas privadas e eurocêntricas com material formativo deformado, com financiamentos precarizados, tem sido utilizado nos últimos anos também pelas universidades públicas. Espero que para as futuras gerações, esses relatos de experiência, no caso aí de hoje, essas crônicas tão potentes, e as discussões trazidas pelas pesquisadores, familiares, convidados, o menino que falou, que eu aproveito para agradecer em nome de todas as crianças, possam ser amplamente divulgados. Lembre, caros leitores, leitoras, de escolher o lugar melhor para continuarmos essas e outras lutas, conforme nos aconselhou Darcy Ribeiro. Ele disse o seguinte, todo mundo repete isso, não é novidade. Fracassei em tudo em que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, mas não consegui. Tentei salvar os índios, mas não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Aí tem 3 máximas, tá, Ana? Pela construção de uma Secretaria de Educação Básica na Universidade de São Paulo, creches, universidades e escolas de aplicações abertas e ampliadas para toda a comunidade, escola inclusiva e educação de jovens e adultos em todos os campi da Universidade de São Paulo. É isso, gente, que eu ando acreditando e discutindo por aí, e às vezes com muita divergência, mas eu acho que não pode um berçário da creche Carochinha, que atendeu 38 bebês no primeiro ano de vida, está cheia de berço, depósito de coisas que a gente não usa mais. Quer dizer, eu não consigo, Ana e Janeide, quer dizer, a vida da gente, eu ouço criança conversando, não consigo entrar no lugar. Entendeu? É um impacto que eu acho que as próximas gerações têm que ver. Abrir as vagas que estavam fechadas, deixar as crianças participarem. Nós temos 5.000 crianças abaixo de 3 anos na região do Butantã, só em torno da Universidade de São Paulo, esperando vaga de 0 a 3 anos. Estou ainda, a Janaína, também naquele comitê, Janaína, de acompanhamento de vagas novas. Cada vez que eu olho ali, Butantã, eu penso, uma creche oeste fechada, um monte de berçário fechado, e a gente com esses liberais achando que vai dar o tom. Isso que a Ana falou é muito sério, quer dizer, a educação infantil é uma coisa muito séria. É a área de pesquisa que mais cresceu nos 30 anos. Então, deixo marcada a minha indignação. Eu sei que o lugar era para o capítulo, né, de identidade, mas está aí, como o Zé Sérgio quis mostrar, a nossa identidade. Até morrer, eu tenho alguns anos, eu vou brigar. Bem, Ana. Eu lembro, Ana, esses dias eu estava junto com a Janeide preparando essa live e eu olhei a gente... aquele movimento, né, pela creche, pela abertura da creche oeste, e aí a gente fez as brincadeiras com as crianças, construiu os baragandão, e aí no blog do Pedagogia com a Infância tem um pouco dessa história de luta pelas creches da USP. Quem quiser ver e acompanhar, já está no chat, já coloquei o link para os 3 livros, tá? Inclusive para esse que você acabou de ler, o manifesto. Então, as pessoas
tem acesso ao livro todo. Esse daqui é gratuito, tá? Porque é em parceria com a universidade e ele disponibilizou o link, ok? Se quiser, eu ponho aí para você divulgar. Eu já coloquei o link para as pessoas baixarem, tá disponível. Tá legal. Ana Araújo, se quiser comentar alguma coisa. Eu tenho mais que agradecer, né, por essa oportunidade de falar um pouco mais sobre educação infantil, em específico sobre educação infantil dentro da universidade, chamar as pessoas para esse debate, as famílias, tenham filhos ou não, em pensar a infância no Brasil, a infância e os seus espaços, né, os seus locais, enfim, de fala, os seus lugares de fala, a valorização dos profissionais de educação infantil, de educação como um todo, mas nesse mundo hierarquizado que a gente tem, né, onde a 8ª série é sempre melhor do que a 7ª, a 7ª do que a 6ª, né, enfim, professor de educação superior melhor do que o de educação básica, é preciso pensar a função do saber, né, da construção dos saberes no mundo. E considerar aí seus diversos níveis, né? A gente tem mania de nivelar as coisas, seus diversos níveis, né? Para a construção da nossa realidade, enfim, e valorizá-los, né? Como devem ser valorizados. Acho que essa é uma discussão primordial, né? Para a educação como um todo. E aqui fica meu convite para as pessoas pensarem mais sobre isso, entrarem nos grupos para conversar mais sobre isso. E eu já me adianto, né? E peço que vocês me chamem para essa luta também, tá? Estou aqui disponível para a gente unir forças. Temos aí o 15 de outubro agora, que a gente está organizando. As professoras das creches da USP não param, né? Então, esse 15 de outubro, a gente quer pensar o lugar da educação infantil na universidade. Então, já convido de bate-pronto a todos e todas contribuírem da maneira que puderem para a construção desse evento. E fica aqui o meu abraço fraterno, né? E até a vitória. E que é uma vitória internacional. A gente acha que a educação infantil em outros lugares é mais valorizada, mas não necessariamente, né? Eu acho que a defesa da infância é uma defesa da infância mundial, né? Assim, as crianças... enfim, um dia a gente faz uma live só para contar um pouquinho de outras... O que é a educação infantil no centro do capitalismo, né? A gente pode falar bastante sobre isso. A gente está na periferia, né, do capital. Uhum. Então, eu fecho essa live com o vídeo de novo da Márcia, né? Ouvi a Márcia, uma grande companheira aí de luta, uma grande referência na creche, nas creches da USP, né? Como supervisora das creches, e uma militante, né? Tão importante para a nossa área, tá bom? Muito obrigada, Ana. Janeide, que prazer, a nossa primeira live, teremos mais nos próximos meses. Muito bom te ouvir, muitos agradecimentos aqui, Ana Araújo, Ana Mello. Depois vocês olham o chat, que vocês vão ver quanta gente querida que nos ouviu e deixou aí parabéns e agradecimentos pelas falas. Bom, então, eu termino compartilhando o vídeo da Márcia com vocês. Vamos ver se agora vai direitinho. Olha só, eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Boa noite a todas, a todos, a todas as crianças. Eu sou a Márcia Azevedo, a Marcinha da creche. Eu sou fruto de uma união bonita, né? Do seu Nelson, um barbeiro, e a dona P, uma pessoa muito querida minha mãezinha. E ele vem de Minas e vem da Bahia. Esses são os meus antepassados mais próximos, os outros todo mundo conhece. E eu estou aqui com muito prazer, muita felicidade, porque
eu estou vendo uma festa, né? A festa de 40 anos do programa de creche, que é a festa também dos 40 anos da creche central, por onde eu entrei para a minha vida profissional de pedagoga supervisora. Esses 38 anos que eu tive aqui, que eu estou ainda aqui nesse serviço, eu fui um aprendizado uma escola de programa de creches na universidade em 1982. Eu cheguei um pouquinho depois. Era uma alegria e prazer ver as crianças com muita felicidade e as famílias dentro dessa creche aberta. Muita satisfação, troca, aprendizado, festa, supervisora, coordenadora. Pois bem, aí nessa função eu desenvolvi projeto, a creche Saúde, a minha história. Eu também ajudei a implementar o programa de creches. Muito importante foi esse trabalho, porque ali eu também fui diretora. A Creche Oeste já representou para nós um avanço, confiança, porque nós fomos procuradas, né, pela prefeita Maria Adélia, na época, para a absorção de uma creche que seria criada para os funcionários da prefeitura. Era uma casinha linda, pequenina, e a equipe toda multidisciplinar do período se debruçou para fazer formação, brinquedo. Foi uma festa. Eu também fiz parte dessa história. São Carlos, com a direção da Rosemara, na divisão de creches, o trabalho foi procedido com a equipe técnica. Então, foi feito um início de trabalho até 2016, com a formação dos coordenadores pedagógicos para criar sua autonomia e identidade dentro do programa. Eu fiz supervisão pedagógica na Carochinha, junto com a Yara, e onde ali era a diretora Ana Mello. Por muitos anos trabalhamos juntas e foi uma surpresa e um aprendizado para nós de São Paulo, que chegávamos no campo de Ribeirão, com as crianças com um espaço maravilhoso, com a natureza, contato. Foi uma troca muito boa de aprendizado também com a creche Carochinha. Teria muito mais coisas para contar dessa história do programa de creches e o tempo é pouco. Teremos outras oportunidades para falar dessa história que eu faço parte. Dessa história que eu sou uma coluna, que tive o prazer de colaborar até aqui e continuarei trabalhando. Não nos próximos 40 anos. E vamos à festa, pessoal! Parabéns pelos 40 anos dos direitos das crianças oportunizados pela Universidade de São Paulo através de todas as nossas mãos. Beijo para todo mundo. Viva a criança!